Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre Percy Jackson. Filmes e livros, eu vou falar sobre Percy Jackson. É uma série, na verdade a série se chama Percy Jackson e os Olimpianos. Nessa série, o autor chama-se Rick Riordan, se eu não me engano é assim que se fala, não me recordo da pronúncia, me desculpem. Mas enfim, procurem aí que vocês vão saber quem que é. Ele é historiador e ele faz histórias, né, de um jovem do século XXI que descobre que é um semideus na questão da mitologia grega e tudo mais. E aí ele descobre que é um semideus, que ele é filho de Poseidon. É uma coisa muito louca. E ele começa, aí ele tem várias aventuras com os amigos dele e tudo mais. Assim, é uma série... O Percy Jackson e os Olimpianos é uma série de 5 livros. Sendo eles Percy Jackson, Ladrão de Raios, O Mar de Monstros, a Maldição do Titã, A Batalha do Labirinto, que é meu preferido. Tem uma capa muito linda. Quer dizer, a antiga, né? Porque fizeram as novas capas que eu achei horríveis. E o último livro, que chama O Último Olimpiano. São todos muito bons. Só que tem aquela coisa... É mais ou menos igual aconteceu com Harry Potter. Igual muita gente cresceu lendo Harry Potter. Eu cresci lendo Percy Jackson. É aquela coisa de se acompanhar o cara crescendo, né? Você acompanha a história do personagem, você se envolve. Exatamente isso, sabe? Então, assim, eu acho muito interessante. Igual nessa história, por exemplo, ele no começo ele tem 12 anos. E no final dessa primeira série, se eu não me engano, ele tem... Se eu não me engano, acho que é 17 para 18, algo assim, ele é bem mais velho já. Então, assim, você vê o cara, a mudança, né, de tudo, sabe, da vida dele. E ele vai pra um negócio que chama acampamento meio sangue, que é tipo um acampamento de treinamento e tudo mais, uma coisa meio secreta, o mundo nosso aqui não conhece esse lugar, não sabe que existem semideuses e deuses, não sabe. Porque existe uma coisa chamada tipo névoa, que é como se fosse... basicamente distorce a realidade mitológica pra nós aqui vermos como coisas normais. Por exemplo, sei lá, um monstro gigante, pra eles é tipo... Pra gente, no caso, seria tipo sei lá, um furacão. Entendeu? Então, tipo assim, sabe? Distorce as coisas pro mundo nosso normal. Os principais personagens são o Percy Jackson, filho de Poseidon. Tem a Annabeth, que é filha de Atena. Tem o Groover, que ele é um sátiro, muito simpático, por sinal, muito engraçado, adoro ele. E tipo assim, isso. E eles embarcam em várias aventuras. Os 5 livros são os 3 juntos, né, se aventurando por aí, é muito legal. Eu mesma adoro. Quer dizer, tem um que... Mas isso não pode te contar, né, senão é spoiler. Mas enfim. Uma coisa que eu acho muito interessante é que no final de cada livro tem um capítulo do próximo livro. Então você já fica naquela ansiedade de ler, de comprar o outro. Então, tipo assim, é muito interessante porque dá esse gostinho. Você já querer ler o outro, sabe? Porque se você não gosta tanto da primeira história, se você não gosta tanto do primeiro livro, você lê o primeiro capítulo do segundo, se você acha interessante, você acaba comprando e você acaba lendo todos, entendeu? Porque é sempre assim. Esse autor, ele tem uma continuação dessa série, que acaba sendo outra série, que se chama Os Heróis do Olimpo. É mais ou menos o mesmo contexto, são semideuses. Alguns são gregos e outros são romanos. Aí vem a parte legal, ele mistura mitologia grega e romana, apesar de serem muito semelhantes, tem suas diferenças. E é muito interessante, porque ele mescla isso muito bem. Sabe, essa questão da identidade dos deuses, como que era diferente e tudo mais. Então, assim, é algo muito interessante. Eu mesma adoro. Eu pessoalmente adoro. Na primeira série, mas depois eu vou fazer um vídeo só sobre os Heróis do Olimpo, porque isso é pra outro vídeo, porque é outra série. Apesar de ser o mesmo contexto, é outra série. Eu, inclusive, faço o cosplay de uma das personagens dessa outra série, que é a Piper McKinnon, eu faço o cosplay dela. Quer dizer, é muito simples, né? Você veste uma roupa, põe umas trancinhas, umas penas no cabelo e pronto. Maqueia e pronto, porque não tem uma coisa específica não, mas é basicamente isso. Mas eu acho muito interessante, sabe? Eu gosto muito da história. Um apelo, se você é um professor que está assistindo meu vídeo, eu acho muito difícil. Mas se você é um professor que está assistindo meu vídeo, um professor de literatura, de português, eu não sei.
principalmente de fundamental, acho que isso é mais voltado até pro fundamental. Dê pelo menos 2 livros pra jovem ler. Tipo, não dá só Capitães da Areia, porque esse tipo de livro é pesado pra um jovem ler. Eu li o Capitães da Areia na 5ª série. Eu achei extremamente pesado, porque eu não tinha mentalidade pra estar lendo aquilo. Então, assim, a gente fica até meio assustado, sabe? Então, eu acho que, assim, colocar um pouco dessas questões mais jovens. Aí, o que aconteceu? Eu acho que foi no 7º ano, não me recordo. Uma professora virou e passou pra gente, com pedido dos alunos, é claro. Ela falou assim, vocês podem escolher um livro. A gente acabou lendo um livro chamado Percy Jackson, Ladrão de Raios. A gente tinha que fazer uma resenha depois sobre o livro e tal. E é um livro de 400 páginas, né? Pra gente era muita coisa na época. Na verdade, foi uma amiga nossa que convenceu essa professora ali. Foi a Cláudia Rubio, você. Esse vídeo está sendo dedicado, entre aspas, por causa de você. Porque se não fosse você pedindo pra Nara ler, colocar a gente pra ler esse livro, eu não teria lido, provavelmente eu não teria conhecido a saga e não teria me apaixonado por leitura. E, enfim, eu não estaria fazendo esse vídeo sobre Percy Jackson. Mas vamos continuar, né? Créditos pra você, Cláudia. Ela tem um canal também, muito bacana. Também vai colocar o canal dela em algum lugar. Acho que eu vou colocar aqui. Vai ficar legal. Mas E a Fome, que é o nome do canal dela, é um canal, assim, bem alternativo, bem engraçado e tal. Gostei muito. É mais de zoeira mesmo, de falar de coisas da vida. E é isso aí. Mas continuando, né? Aí o que acontece? Ela passou esse livro. Eu comecei a ler e, tipo, eu me apaixonei perdidamente pelo livro. Pela história, pelo livro, pelo personagem. Porque o personagem principal, que é o Percy Jackson, ele tem dislexia, ele tem hiperatividade e ele tem déficit de atenção. Aí vem um detalhe, eu tenho essas 3 coisas. Eu tenho dislexia, eu tenho hiperatividade e eu tenho déficit de atenção. Então a gente já se identifica, sabe? E assim, eu com dislexia, eu tenho muita dificuldade pra ler. Pra quem não sabe, dislexia é uma dificuldade pra ler. Então, assim, eu leio muito devagar, tipo, muito devagar. Então, assim, enquanto uma pessoa demora, sei lá, 1 minuto pra ler uma página, eu demoro, tipo, quase 2 minutos ou mais até. Então, assim, eu demoro bastante pra ler. Mas eu ainda assim, eu leio e tudo mais. E aí que tá, quando eu comecei a ler esse livro, eu gostei da história, eu gostei. Aí eu resolvi ler o livro, foi o primeiro livro na minha vida que eu li sozinha. Então, porque eu sempre lia com acompanhamento, porque era muito difícil pra mim. Então, assim, agora, olha pra você ver, né? Então, esse livro tem uma carga muito simbólica pra mim. Muito importante, porque eu adoro a história. E aí eu comecei a ler. Fui lendo, fui apaixonando. Lançou a outra série, li a outra série. E eu comecei a me apaixonar por isso. Por isso que eu acho que, assim, a leitura tem que ser despertada no jovem desde cedo. E com livros que ele goste. Não é pra você chegar a ficar só tacando Dom Casmurro, ficar só tacando Iracema. Esses livros, ok, a gente precisa de saber essas histórias. Precisa sim, né? Eu acho que a cultura brasileira, a gente também tem que estudar isso. Mas eu não acho que é só isso. Acho que a gente deveria estudar, sim, literatura mais jovem, com uma linguagem mais fácil. Se você for pegar, sei lá, o próprio Dom Casmurro, você lê aquele negócio, você não entende, porque as palavras são muito arcaicas, né? É um português muito arcaico, então assim, é difícil de entender. Mas eu acho que, assim, é uma série muito boa. Fizeram um filme dessa série, pelo menos dos 2 primeiros livros, que é o Percy Jackson, Ladrão de Raios e o Mar de Monstros, fizeram os filmes. Me desculpe, eu achei uma porcaria. Ao contrário do Hobbit, que eu fiz um vídeo sobre o Hobbit, apesar de eu ter criticado pesadamente, eu falei, é um filme bom. É um filme que dá pra você tirar, né, dá pra você ter uma noção da história. O Percy Jackson é completamente distorcido, distorce a história. Então, assim, ele muda a história. Ele basicamente pega mais ou menos o contexto e a ideia do livro e faz, mas não é o livro, não é. Não, assim, personagem diferente. Faltou personagem muito importante. Faltou a Clarissa, que é, tipo, muito importante, porque, tipo, ela basicamente ela tem um papel muito importante no último livro. E eles não colocaram ela no primeiro filme, sabe? Tipo assim, então, é uma coisa que fica chato, sabe? Porque você quer ver o trem direito, você quer ver o trem fiel e você não vê. É muito diferente. Eu sinceramente, eu não recomendo ver o filme. É aquela coisa, se você quer ver um filme, só o filme, se você não quer ler livro, veja o filme. O filme é bacana pra você que quer só ver filme. Agora, se você quer ler o livro, não comece pelo filme. Não comece pelo filme porque não tem nada a ver, é muito diferente. Então, assim, eu acho muito ruim. Assim, se for pra comparar com o livro, é muito pior.
O livro é maravilhoso, eu adoro, tipo assim, a série inteira eu gosto. É uma narração do próprio. É como se o próprio personagem tá contando, então assim, só ele conta a história. Mas na outra série, no Heróis do Olimpo, são vários personagens que estão contando, então também dá uma visão, você conhece mais os outros personagens. Uma coisa que eu gosto muito do outro, eles estão mais velhos, então, tipo assim, pega muitos personagens também que estão no antigo, então, tipo, você mata a saudade de vários personagens, você conhece novos que se apaixonam por eles também. Então, assim, sabe, é muito gostoso, é muito bom. E aí, além do que, é um aprendizado básico, né, de mitologia, porque o cara é historiador, então ele entende, né, de mitologia e tudo mais, ele coloca isso num contexto, lógico que fictício, na verdade. Coloca isso num contexto fictício, porém, com um toque de jovem, com um toque da gente, né, que sabe uma língua fácil, né, você gosta da história, você acaba se apaixonando. Eu me apaixonei por mitologia por causa dessa história. Então, assim, eu gostei. E fui procurar a mitologia pura mesmo, sabe? Não é o que tá lá, não. Porque o que tá lá é no contexto da história que ele criou. Mas é muito interessante isso. Então, galera, tá aí. A dica só reforçar, a dica não veja um filme quem quer ler o livro. Quem não quer ler o livro, vê o filme. Mas eu recomendo muito ler o livro. O livro é muito bacana. É uma série muito boa. Eu mesmo sou completamente apaixonada. Eu espero que vocês gostem, né? Então, assim, eu não mostrei livro dessa vez porque os 2 primeiros livros estão com o meu namorado. Pois é, então, assim, né? Só teria os 3 últimos pra mostrar e fica meio perdido pra quem vai começar a ver. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi um vídeo mais longo, desculpa, inclusive todos os meus vídeos estão ficando longos. Me desculpem mesmo, mas é porque é o seguinte, os assuntos que eu falo são assuntos que não tem como ficar curto. Não é que eu vou falar de história sem dar o contexto, sem falar várias curiosidades. Se eu pegar um vídeo de história para falar uma curiosidade, perde a graça. Então, assim, um vídeo de livro, por exemplo, eu tenho que fazer se eu tô fazendo uma crítica, eu tenho que embasar ela. Eu tenho que argumentar, eu tenho que dar a minha opinião, mas explicar ela, porque demora, sabe? Esse processo e tudo mais, demora. Então, assim, o vídeo de jogos, a mesma coisa também. Não é fácil explicar um jogo, ensinar um jogo, né? Isso demanda tempo, não é uma coisa rápida. Eu vou fazer mais vídeos sobre alguns assuntos que eu já falei, mas isso vai ficar bem depois. Daqui um ano, sei lá. Pra não ficar repetitivo também, né? Estou falando a mesma coisa sempre. Se inscrevam no canal. Se inscrevam no canal. Tá aqui, ó. Vai estar aqui, ó. Se inscrevam no canal. Então, olha só, se inscrevam no canal. A página da minha amiga vai estar aqui. E a página do Facebook vai estar aqui. Agora eu organizei, agora eu padronizei, tá bom? Então, olha só, beijo da Globo e até o próximo vídeo.